Eu não disse? Eu não falei? Olha aqui, eu. Gente, parece que eu tô emagrecendo, a calça tá ficando, olha. Meu Deus, tem que encher. Já não tem. Aí a perna tá sequinha, tem que encher isso aqui. Ei, galera, o tio tá fazendo exercício, ó. Tá bom. Professor, é aula de educação física? Não, meus queridos, não é aula de educação física. É aula de NBAZ, noções básicas de agroecologia e zootecnia. Então, por que o senhor está fazendo agachamento? Distúrbios. E a aula de hoje, professor, é sobre o quê? Dá uma olhada lá na tela, meus queridos. Na nossa aula 12.1, vamos falar sobre manejo e criação de codornas. Codornas, sim. Minhas crianças, eu estou tentando lembrar qual é o município produtor de codorna. Aqui em Porto Velho, nós temos um rapaz que cria codorna. Excelente, fui lá visitar. Temos um vídeo, vamos mostrar para vocês. Mas tem outros criadores de codorna. Então, é uma aula geral também. Nós vamos ver a genética, como ocorre o cruzamento da codorna, nós vamos ver tudinho. Mas essa aula, alguns também, igual do jacaré, isso! Galerinha, o meu anjo salvador, eu tenho um anjo salvador aqui, me fez lembrar que em Vilhena também temos produtores de codorna. Então você, estudante daí, próximo de Vilhena, em Vilhena, que já está com a sua instalação de codorna, então faço esse convite para vocês virem conosco nesta aula sobre codornicultura, criação de codornas. Aqui vai ser uma aula geral. Aí o que eu peço para vocês? Escrevam aí nos comentários, ou então mande através do professor presencial o que você gostaria que eu enfatizasse nas nossas próximas aulas sobre criação de codorna. Ou alguma situação que você deve estar passando aí na sua criação, que você queira sanar as suas dúvidas. Quando nós falarmos sobre instalação, eu falo alimentação, vamos tentar parar de falar alimentação. É nutrição animal. Nutrição da codorna, sanidade. Aí, dentro da sanidade envolve vacinação, envolve processos de vitamina com a nutrição balanceada e também limpeza das instalações, tanto para postura quanto para corte. Aí qualquer dúvida que vocês queiram, vão colocando aí na caixa, aí nas mensagens, que aí quando eu estiver preparando as aulas específicas aí de criação de codorna, eu já vou colocando um quiz, tá? Aí falando assim, ó, o pessoal lá de Vilhena, ou os produtores lá de Seringueiras, ou Guajará-Mirim, ou qualquer comunidade que queira participar, relatou isso aqui, eu já trago uma proposta para vocês, tá bom? Vamos começar, Jefferson? Vamos começar, senão eu esqueço que isso aqui é uma aula e começo a querer fazer um programa rural. Volta lá na tela, então. Não, começo a fazer um programa rural. Então a gente vai falar aí, ó, uma introdução rapidamente sobre codornas, características, manejo de reprodução, manejo alimentar. Vamos só pincelar um pouquinho sobre algumas doenças, tá? Porque vai ter aula específica e manejo de produção. Aí, no próximo slide, entra a Solene. A Solene nos ajuda a verificar as habilidades para essa aula. Estabelecer critérios para manejo e criação de codorna e conhecer o mercado diversificado para a criação dessas codornas, né? E aí, ó, vamos começar? Vamos! Codornicultura. What? O que é isso, professor? Codornicultura é o nome que nós falamos para quem cria codorna. Por exemplo, suinocultura é quem faz criação de porcos. Não é isso? É bovinocultura de corte, bovinocultura de leite, avicultura de corte, avicultura de postura, que é ovo. E para quem cria codorna, é codornicultura. E quem cria codorna é chamado o quê? Isso aí é atividade. E quem cria é codornicultor. Quem
atividade da piscicultura, quem faz? O piscicultor. E a atividade de ensinar? É o professor! Vamos dando continuação? Vamos. Cotonicultura é a prática de criação das codornas. Encontra-se... Olha, a criação... Eu não vou ler não, tá, galerinha? Porque todo mundo já foi alfabetizado. Não foi? Foi. O tio vai ler quando achar... Eita, daqui a pouco a chefe manda pro RH. Não, mas tem que ler. Mas todo mundo... Jefferson... Gente, aqui o tio. Por essas minhas afirmações, pedimos perdão, vamos continuar a aula. Vai, volta para a tela. A prática de criação de codorna encontra-se bem acentuada nos últimos tempos. Os principais fatores que contribuem para isso são... Vamos lá. Putiu aqui. Gente, eu vou falar aqui da capital, aqui Porto Velho, Vilhena, como a colega já me informou aqui também. A criação de codorna, ela está bem mais avançada do que a própria criação de rã que nós tivemos na aula passada, tá? Não é já ultrapassou, porque na rã tem um público específico. Na cotonicultura, na criação de codornas, nós já vamos... Qualquer um vai ao supermercado, já vê os ovos de codorna. Vai na feira, tem ovos de codorna. Não é isso? Vai nos bares, tem ovos para fazer petisco. Vai em festas, tem aquelas bandejinhas de ovos. Não é isso? Vai almoçar fora, também ovos de codorna. O que você não encontra muito é a carne. Tá bom? Porque também é um produto vindo da atividade da criação de codorna, a carne de codorna. Mas, professor, aqui no nosso estado está avançando? Está avançando, mas a produção de corte ainda não é tão grande como a de ovos. É para um público, né? Para as pessoas, por exemplo, quando eu quero comer, eu como. Não se assuste, não. Quando eu quero comer codorna, eu sei onde tem um local que vende, a feira, uma pessoa que a gente já conhece o estabelecimento, que tem a credencial, um selo de permissão, né? Porque tem que ter um selo da vigilância sanitária para ver se não está... É igual um frigorífico, né? Então, um abatedouro. Tem todos os critérios para ocorrer no abatedouro de suíno, de bovino, das aves. E como o codorna também é uma ave, também tem todo o critério para abater, tá bom? E aí, só que a gente não vê, o que eu estou querendo dizer é que na codorna são duas coisas, ovo e carne, que é corte e postura, são as palavras técnicas. Toda vez que eu te falar corte, eu estou falando que é para carne. Toda vez que eu te falar postura, é ovo. Tem vezes que a gente fala assim, misto. Eu nem falo que é corte, nem falo que é postura, que é ovo. É misto. Se estou falando de codorna, é para os dois. Já vão anotando isso no caderninho de vocês, tá bom? Então, pessoal, o que eu estou querendo dizer é assim, na criação de codorna, é mais ventilado a postura do que o corte. O corte ainda é um pouco restrito, tá? Mas é uma coisa que tem necessidade ainda de implementação e também de desenvolvimento de alguns setores industriais. E certificação também, tá? Aqui no nosso estado. Dá uma olhadinha, então, quais são esses fatores, né? Os principais fatores que contribuem para que ocorra, então, um crescimento rápido da criação dessas aves para a postura. Rápido crescimento da ave, né? É uma ave que precisa de pequeno espaço, não demanda muito espaço, não demanda muito manejo, muitas atividades de setoriação, tá bom? Alta produtividade, a maturidade sexual ela é precoce. Porque ela se desenvolve rápido, então rapidamente elas já estão prontas. Maturidade sexual, meus queridos, quando eu falo sobre maturidade sexual, vou até assinar aqui, ó, bem prontinho. Eu estou falando de duas situações. Uma situação, maturidade sexual para postura, que é botar ovo, e maturidade que ela já começa a receber a ração que vai estimular. Porque, gente, tem duas coisas.
Tem uma aula de criação de pato também. Aqui eu não sei, eu vou falar sério. Ninguém é obrigado a saber de tudo. Eu, pelo menos, tenho humildade. Humildade. Eu falo. Eu não sei se aqui em Porto Velho tem criação de pato para comer. Lá no sul, nossa, o pato tem um açougue no supermercado para comer pato. Então, por exemplo, aqui, quando a gente está falando de postura, maturidade sexual, para postura ou para corte. Quando eu falo para postura, porque a ração estimula ela a produzir ovo. Mas tem gente que gosta do ovo galado. Ah, então por isso que eu estava falando de pato, porque eu achava que o senhor tem distúrbio mesmo. O senhor está falando de uma coisa, já introduziu o pato, eu não entendi. Porque na criação de pato, o que é mais procurado é o ovo galado do que o ovo de postura. Professor, anota aí, meu querido, tem diferença? Tem. O ovo caipira tem dois tipos, o galado e o de postura. Quando eu falo postura, significa que aquele ovo é proveniente de uma galinha que nunca teve intercurso sexual com um galo. Ela come ração, uma ração própria para a postura que estimula ela a ovopositar. Então, na codorna também tem isso. Na criação de pato, o que é mais procurado é o ovo galado do que o ovo de postura. Professor, o que é o ovo galado mesmo? Para eu que não tenho essa noção. Estou entrando aqui na INBAZ, primeiro ano, e não tô... Nossa, agora que eu estou vendo, meu sapato está com duas cores. Ó. Ali está mais amarelado e ali está... Eu esqueci de engraxar. Deve ser isso. Ei, tá bom, mas, gente... Qual é a diferença, né, do que significa eu vim agora, sou estudante do primeiro ano aqui da NBAZ, ovo galado, professor, é o ovo que dentro dele foi fecundado e ele vai começar a desenvolver um embrião e vai nascer um patinho, vai nascer uma codorninha, claro, se vir de pato, se vir de ganso, marreco, entendeu? E esse vinho de uma galinha vai sair um pintinho dali. Então, tem pessoas que gostam de ovo, porque tem uma como é que fala? Palatabilidade. E também alguns restaurantes que fazem, né, preparos com isso, que aí precisa ser galado. Então, voltando, olha lá na tela para eu fazer o link. Nós estamos falando de maturidade sexual precoce. Volta para o tio. Dentro da codorna, essa maturidade está em 3 viés. Maturidade sexual do macho, maturidade sexual da fêmea e ainda, tanto para ela receber o intercurso sexual do macho, monta para o macho acasalar com ela, quanto para você começar a introduzir na nutrição dela a ração para a indução da ovoposição. Dependendo da... Tem tudo isso, mas eu achava que era só jogar a ração para o animal, não. Você tem que conhecer o período de desenvolvimento do animal que você está criando. A codorna, você tem que saber o período de maturidade sexual para você fazer a troca da ração de maneira eficiente que não provoque algum estresse fisiológico. Que isso, quando você fazer um estresse fisiológico na alimentação, dá o quê? Diarreia. E a diarreia, pessoal, ocorre desidratação. Ocorrendo desidratação, ela para de se alimentar. E ela para de se alimentar, ela tem uma queda de peso, se ela for para corte, vai cair o desenvolvimento dela e vai parar também de ovopositar se for para postura. Então tem que tomar muito cuidado, porque não é a mesma coisa de criar uma galinha. Volta lá, professor, que eu já estava começando a dar aula específica só de alimentação. Não pode. Por que não pode? Porque a diretora já vai me olhar com uma cara falando time! Aí daqui a pouco a minha chefe liga para mim. Jefferson, foco! Foco! Aí joga uma foca. Pum. Atividade reprodutiva está literalmente ligada à maturidade sexual. Grande número
judiar, vem um pequeno espaço é ideal, porque são pequenininhas. Não acho tanto, tem 3 raças, eu não vou lembrar agora, mas tem 3 raças aqui, elas são grandinhas, mas é um animal pequeno, que cabe uma gaiolinha, então você com um espaço pequeno, e ela produz muito, gente. Quando ela tá no, como é que eu falo? Em plena atividade de postura, todo dia é ovo, nossa. E a gente vai fazer uma relação, uma galinha bota 1,5 ovo por dia. Eu fazer esse cálculo, 1,5 ovo, os estudantes pensam que ela bota um ovo inteiro pela metade. Não, é um ovo inteiro que ela bota e um que está na metade do oviduto dela. Isso depende da quantidade de ração. Aqui pro tio. Eu vou deixar esse povo aqui doido. Quando eu for falar sobre ovoposição, eu vou trazer uma galinha. Eu vou abrir, a gente vai fazer uma anatomia interna. Eu vou abrir a galinha. Nada de vídeo. Eu vou abrir a galinha para a gente ver o oviduto da galinha. E tomara que elas... E eu vou fazer de tudo para vir a galinha já após o intercurso, né? Elas já estão no processo de pôr ovo, para a gente ver. Gente, o ovo... Eu como técnica agropecuária, nós já fizemos isso. Ele vem rolando do oviduto, do ovário, passando pelo oviduto, ele vem rolando e a gente vê as camadas daquela parte clara, da albumina, parte clara do ovo, que é a albumina. Como é o nome, anjinhos? A clara! Tem a gema, que é o vitelo, e a clara, que é a albumina. Eu entendi. É que eu sou retardado. Aí a gente vê que vem camadas. Ele vem rodando, professor, vem. Sabe o que ele vem rodando? Quebra um ovo na tua casa, mas faz isso sem a tua mãe ver. Senão ela joga uma panela na tua cabeça. Quando você quebrar o ovo, devagarinho, na albumina, que é aquela parte transparente, do lado do vitelo, que é a gema, tem um negocinho branco que a mulherada fala, as mães falam que é o pitiu da galinha, o pitiu do ovo. Tá ali, ele parece uma mola. Dá uma olhada se ele não está todo torcidinho. É porque o ovo vai passando pelo oviduto, girando. Aquilo é chamado de chalazas ou calazas. Serve para quê? Para manter o vitelo, o amarelinho, no meio do ovo, para proteger, porque naquele vitelo, bem lá dentro, lá no meio, dá uma olhada, tem um negocinho branco, que é o núcleo. E se ele tiver fecundado, ele está uma coloração mais amarelada, avermelhada, senão ele está branquinho, branquinho. Aquilo ali é o ovo que a gente come nada mais é do que um ovócito, né? Como se fosse um ovócito dos mamíferos, uma célula germinativa. Meu Deus, de novo eu comecei a dar aula de reprodução. Aldelina, quando eu repetir, taca essa caneta que está perto de mim, tá? Aí eu volto. Vamos para a tela, não saí nem do segundo slide. Tá, que ospa. Longevidade. Meu Deus, aí para lá. Nós que é interior, nós é assim. Nós fala o que quer, fala errado porque quer. Estudado nós é, não se preocupe não. Desculpa aí, tu falou, puta, os caras. Lá na tela. Vou pro RH, tenho certeza. Baixo investimento. Longevidade, porque na produção de galinhas, nós temos o repique, o reforço. Ela fica o ano todo botando, depois a gente deixa ela sem comer nada. Uma semana só tomando água. Depois a gente taca a ração, parece que elas viraram virgem de novo, começam a botar bastante durante 6 meses. É o repique. Mas é feito isso com a codorna de uma outra forma, mas não tem necessidade. Porque ela produz mais que a galinha, mas tem uma aula só para isso, senão eu vou começar a dar aula de novo. Rápido retorno financeiro, porque, gente, aqui em Porto Velho tu pode ir para um barzinho, uma esquina, sempre tem alguém vendendo ovo de galinha cozida, ovo de codorna. Galinha cozida é...
ovo de codorna, não é isso? Em supermercado, gente, quando você começa a comer ovo, você vê a diferença. Ah, professor, mas eu não tenho que comer 3 ovos, parece que é 3 ovos para equivaler uma de galinha. Não, nada a ver. Tá bom, gente? É igual castanha. Uma amêndoa, 3 por dia. 3 não, castanha, amêndoa eu não sei. É 3 por semana na sua dieta. Semana. Ela é uma oleaginosa. Não. Ou então você pega e fraciona na sua dieta, na sua comida. Mas 3 por semana, porque você não pode esquecer, ela é uma oleaginosa, a não ser que você não coma azeite. Se você está tomando azeite, gente, culpa da aula. Galera de positivo, abre um parênteses, azeite. Se você colocou azeite na sua salada, não esquenta, não pode fritar o ovo com azeite. Azeite é uma coisa, óleo é outra. O azeite joga em cima da salada, joga em cima do arroz, ou joga em cima da sua comida com aqueles negocinho preto, como é o nome? Aldelina? O quê? Gergelim, preto, marrom, joga aquilo. Se você usou azeite, daí você não pode comer oleaginosas. Então o ovo, ele tem um ovo da codorna, tem um colesterol excelente. Que aí tem que verificar o HDL, o LDL e o HDL. Então você não pode misturar. Lá na tela, queridos! Eu estou falando, né? Entrei na aula. Vamos lá. As características gerais. Uma ave altamente produtiva de codorna tem aqui, ó, ela produz esse espaço de criação entre peixes, porcos e minhocas. Então a gente pode fazer intercalar, tá? As criações. Características gerais da codorna. Vamos lá para as características gerais? Adquirir a ave com 28 a 30 dias, machos e fêmeas com relação um macho para 2 ou 3 fêmeas aos 45 dias. Se dá o início da postura com um percentual de 50% e aos 60 dias as fêmeas atingem um máximo de postura com um percentual de 8%, tá bom? Uma ave em postura regular põe aí, ó, em média 28 ovos ao mês, quase um ovo por dia, tá? Aos 12 meses há uma queda, quer dizer, depois de um ano há uma queda, as fêmeas devem ser vendidas e substituídas. Lembra? Aqui não se faz o repique, não se faz o reforço. Mas, professor, tem criador de codorna que faz o reforço sim. A gente vai ver as desvantagens e as vantagens, tá bom? Deixar bem claro. Eu vou frisar. Depois de um ano se troca aquele plantel. Então você a gente vai ver toda a estrutura de criar, de repor esses animais, tá bom? Mas eu sei que existem produtores, tem gente aí que vai estar assistindo a aula e falar, não, mas eu vendo, eu abato mesmo, não tem como reutilizar. Mas quando eu entrar nas peculiaridades do repique, aí tem vantagens e desvantagens. O produtor que vai falar se para ele é vantajoso ou não é. Não sou eu que vou falar, oxente, eu vou falar, é possível? É, cada um vê se é bom para você, produtor. Tá bom? Tá bom. O macho, né, que também são abatidos para dar entrada ao processo de acasalamento da produção e ter a produção de ovos férteis. Agora vem aqui, galera. Que na história é esse de macho abatido? Vamos lá. Isso vai depender de quando a gente estiver falando sobre o processo de escolha de produção. Como assim, professor? Tem avicultor, né, cotonicultor, que só tem fêmea, se for para postura. Então não cabe ele ter macho da gaiola para postura. Agora, prof, se for para corte, aí sim, ele tem machos e tem fêmeas. Lembrando que tanto os machos e fêmeas vão estar em granjas diferentes. A não ser que ele faça o processo misto. Outra,
Eu conheço produtores que, na maioria das vezes, aqui em Porto Velho, como eu falei, não tem essa procura por carne e regulamentação para isso. Então, a maioria é venda para quê? De ovos. Então, ela de abater essas codornas, professor. Aí a gente vai ver no processo de abater codornas. Só que é assim, vende, gente. Vende para conhecido, vende para consumo da própria família, a carne. Eu vou deixar bem claro que tem criações que só tem que tomar muito cuidado com o processo de seleção. Ai, agora, Adelina, eu estou tentando lembrar. Sexagem, né? Eu estava pensando, é só olhar para você, Adelina. Toda vez que eu olho para você, eu já lembro da palavra que eu quero, seja ela qual for. Eu olhei para você, você é minha luz. Me deu um aperto no coração agora que eu fiquei sabendo que vai ser um divórcio, espero que não seja litigioso nosso. Tá, olha só. Para quando a gente vai fazer a criação de codorna, meus queridos, tem a sexagem. Então, durante a sexagem, você sabe se dentro daquele seu plantel só tem as fêmeas ou os machos. Isso é importante, professor? Sim, porque se você for fazer a criação para corte, tem como você fazer um direcionamento para o ganho de peso devido ao sexo, tá bom? E se for para postura, você já direciona não para ganhar peso, mas para toda aquela energia fornecida pela ração ser direcionada totalmente para a produção de ovos. E claro que boa parte desse direcionamento é para a saúde do animal. Vitamina, proteína, tá bom? Para a manutenção daquele animal. De olho na tela. Então vamos lá, produção. Temos o passo a passo das produções, né? Após os 21 dias, macho tem plumagem, né? No peito, são a plumagem lisa, enquanto as fêmeas surgem com pintinhas, cor de chumbo preta. Além disso, quando adulto macho chega a pesar aí de 70 a 100 gramas. As fêmeas, pessoal, têm um peso de 70 a 80 gramas. Por que isso, professor? Porque na grande maioria, dentro da granja, você direciona a fêmea para ovopor. Por isso que também se utiliza muito macho para corte. Mas isso é uma coisa que a gente vai ver aqui quando falarmos sobre o mercado, tá? O acasalamento pode ocorrer durante o ano inteiro e se dá na proporção de 1 macho para 5 fêmeas. Antes que vocês comecem a gritar aí, quem já faz criação, eu sei. Ixi, não é assim aqui não, professor. Não é 1 macho para cada 5 fêmeas, não. Gente, aqui é o que a gente vê nas normas técnicas da criação de codorna. Mas depois, quando a gente falar sobre a reprodução entre as 3 raças que nós temos, aí nós vamos ver a proporção para cada raça. Mas na norma técnica é 1 macho para cada 5 fêmeas. Se você tem seu plantel lá no aviário, seu lote é criado solto para não dar briga entre eles, solto tem que ter a proporção de 1 para 5 fêmeas, solto. Agora, se você está fazendo a criação intensiva, machos, vamos parar de falar machos, a gente vai falar, como é o nome, que agora me deu branco, só olhar para minha querida Adelina que eu lembro, matrizes. Cara, olha aqui para mim. É só olhar para essa mulher. Matriz. Se você for fazer, você tem que escolher a sua matriz. Aí quando eu falo matriz, o reprodutor, tá? O macho e a fêmea, matriz. Eles apresentam determinadas características que são totalmente diferentes, tá? Dos filhotes que você fala, isso aqui vai para postura, isso aqui vai para corte. Os reprodutores, eles são bem maiores, eles têm um porte diferenciado. E eu não posso colocar eles ali para reproduzir? Não. E professor, o mínimo são 5 famílias. 5 famílias para evitar
parentesco. Isso é o mínimo. Professor, se eu tiver um parentesco, o que vai acontecer? Vai nascer aberrações? Não. A produtividade cai. A produção de ovos cai. E se for corte, ela vai demorar muito para desenvolver massa corpórea. Então, dentro é o mínimo 5 famílias. E cada família é constituída por quantos animais? O meu anjinho tocou aqui no meu cabeça e falou, você não é para dar aula de reprodução agora. Vai para a aula geral. Look at that, lá na tela. A diretora falou na minha cabecinha, tu só tem 8 minutos, macho, volta para a aula. Vamos para a aula. É aconselhado ali, ó, que fêmeas fertilizadas fiquem distantes de machos, né? Para que não ocorra, então, confusão e atrito entre os outros machos na criação solta. Professor, de forma geral, como é que é aí o manejo alimentar? Gente, para manejo alimentar, nós temos sistemas de bebedouro e comedouro. Mulher! Comedouros. Então, o bebedouro é utilizado em sistema de snippers, tá, gente? Esse sistema de snipper tem que ficar na altura certa do peito da ave, tem que ser regulado. Isso evita que ocorra gotejamento, a maravilha, né, que é a cama, fique molhada e produza fungos. Vocês estão vendo como é que é a granja? Quando eu falei sobre o galpão, dependendo, né, o galpão, ele precisa ter aí uns 16 metros quadrados e 3 metros de altura para atingir o quê? 2.000 codornas. Mas, por favor, professor, isso aqui é de forma geral, tá? A construção de forro, construção de tijolo, tábua, barro, significa que aqui o chão não dá para ver direitinho. Deixa eu passar aqui, ó, isso aqui é para corte, tá? O chão, esse chão aí, deixa eu ver se dá para aumentar. O chão, ele é cheio de... O chão é cheio de maravilha, né? Maravilha, serragem. Serragem. E essa serragem é boa porque ela absorve a umidade das fezes e também quando o bebedouro, o snipper, ele está gotejando, está descalibrado, e não deixa ficar úmido e evita proliferação de fungo. E aí a gente vai falar na aula sobre as acomodações. Essa é uma acomodação padrão para 2.000 aves, 2.000 codornas. Lembra quando eu falei a proporção de um macho para 5 fêmeas? Se for criado assim, ó, solto. Mas na sexagem tem criador que só tem fêmea. Mas isso aqui é para corte. Então aqui é só macho. Por quê? Não. É porque macho engorda, ganha peso mais do que a fêmea. Entendeu? Agora, prof, isso aqui pode ser misto? Ter macho e fêmea, ainda ter para postura? Pode. Só que os ovos vão ficar tudo solto. E como é que a gente faz com uma criação de postura? É assim, ó, em gaiolas. E aí a produção de postura, aqui sim, só fêmeas para botar ovos. Aí quem estimula? A ração. São ovos não galados. E se eu quiser ovo galado? Tem que ser assim, nesse sistema de galpão. Mas a gente vai ter uma aula só disso. Qual o melhor? É sistema de galpão? Qual é o melhor, professor? É produção de postura ou corte? A gente vai ver dentro da aula de economia. Como é que é? Essa aula vai ser nova desse ano. Economia. Administração rural. Por exemplo, look at me! Como é uma aula só de apresentação de criação, vamos supor, administração rural. Administração rural para avícolas. Aí, ave de corte, ave de postura, mista, ave ecológica ou codorna. Como eu faço para verificar se na minha região é rentável produzir codorna? Ou eu vou ver um mercado, ele é o quê? Para corte ou para postura? A gente vai ter uma aula disso. Ei, professor, eu já crio aqui.
Eu já tenho o meu mercado que eu direciono a postura, que eu sei que é muito difícil para corte. Que eu direciono, mas eu quero dar um up. Está faltando algo. Um deles é o processamento. Não é processamento, eu falo processamento, eu quero dizer outra coisa. É quando você embute um valor no produto. O produto é ovo. Aí você vai... eu vou olhar para o meu sol. Como é que eu faço? Eu vou embutir um valor. Exemplo, você não vai mais vender o ovo in natura, mas aí você vai fazer bolos, você vai fazer ovo em pó, você vai industrializar esse seu ovo. Aí o ovo da codorna, o ovo da galinha, a carne. Então nessa aula a gente vai ter. Ok, chefe, ela falou, volta pra aula, macho. Olha lá na tela. É que senão tá bom. Então aqui, meus queridos, é a diferença da instalação para corte, que pode ser misto, ter tanto matrizes, né? Fêmea e macho, ou então só macho ou só fêmea. Ih, está chata a aula, tá bocejando, tá chata. E aqui é para corte. É porque é primeiro ano, tem aluno que não conhece, tem que ir devagarinho. Ok, aqui é para postura, tá? Acomodações, ó. As aves ficam acomodadas nas gaiolas de arame 1 metro de comprimento por 30 centímetros de profundidade. Então, dentro de uma gaiola dessa aí, ó, comporta certinho que é 18. Só que aí, gente, isso vai depender da raça, tá? A gente vai verificar para cada raça. E as acomodações também, tá vendo? Isso aqui eu coloquei para vocês verem aí. Quando é para corte, o piso não é chão batido, é serragem. A gente tem que ver para corte, tá? E aí, como é feita as acomodações da ração para postura. E doenças, aqui eu vou citar algumas. Nós vamos ver isso depois. Evitar doenças na criação. Então, principal coisa, higiene, vacinação e vermifugação. Que nós temos que ficar atentos para esse processo de higiene, tanto das acomodações de corte, para também as acomodações realizadas na postura. Uma delas é a Neocaster e as corizas, que são aplicados vacinas após 21 dias, tá bom? Da idade, e também na segunda dose aos 45. Não se preocupe, nós vamos ver etapa por etapa. Também tem a intramuscular, tá? E pela narina, tem tudo isso. Relação da vermifugação é necessária através também da aplicação de mebendazol, tá? Só que aí, pessoal, isso sempre é verificado na entrada das codornas dentro do aviário, ok? E vermifugação com dosagem em dobro, mas aí vai depender. Dosagem em dobro do quê, professor? Desculpa. É o dobro que se aplica nas galinhas, dividido pela metade da quantidade de população que você tem no seu aviário. Vamos ver isso também nas aulas sobre doenças. E aqui, ó, um manejo muito indicado que nós falamos é sempre ter verificação da ondulação das populações e o manejo de produção e criação, tanto para ovos como manejo para corte. E também, muito importante, a regulamentação no sentido de retirar esses ovos. E toda vez que você retira esses ovos, no máximo, a cada 12 dias, eles são levados para a incubação. E aí lá ficam por 16 dias. E como fazer a ração? Essa ração para nutrição do animal, tirando proveito de toda a tecnologia que vocês têm dentro das instalações de vocês. Aqui pro tio. Galerinha, aqui pro tio. Com isso, a gente finaliza a nossa aula aqui, mas ó, na aula de revisão, eu falo um pouquinho mais sobre esse processo de produção de ração e também das raças, tá bom? Aguardo vocês aqui pra gente fazer aquele nosso bate-bola, jogo rápido. Tchau!